de imposto de renda de número 13. Doação de bens a terceiros. Isso incide em imposto de renda? Acompanhe todo o raciocínio aqui. Doação é caracterizada pela lei tributária como uma alienação. Alienação é um termo mais amplo, onde basta fazer uma transferência para outra pessoa, que é uma alienação. Portanto, eu vender um bem é uma alienação. Eu integralizar o capital com o meu bem é uma alienação. Fazer uma doação é uma alienação. Né? Fazer a herança também é tudo caracterizado a alienação. Certo aí? E na alienação, há duas alternativas. Você pode fazer a alienação pelo preço de custo, e aí não paga imposto, ou então, se o preço de mercado está acima, você pode fazer a alienação pelo preço de mercado. Aí você, mas se interessa pagar imposto agora? Né? Tudo isso é uma coisa que tem que ser avaliada pelo seguinte, né? Por exemplo, se o pai doou para o filho um imóvel que ele adquiriu há 20 anos atrás. Aí o que acontece? Aquele imóvel lá, atualizado por 100 mil, hoje atualizado vale 1 milhão. E aí quando você joga lá no GCAP, ele está dando isenção. Então é muito melhor você fazer pelo preço de mercado para que o filho, na sua declaração, receba esse bem por 1 milhão e esse é o custo. Quando ele vender, se vender por valor acima disso, é que vai incidir imposto. Está vendo o raciocínio? Muito bem. Portanto, se a doação for acima do custo, há um ganho de capital, e aí eu tenho que fazer uso do GCAP, baixar aquele programa da Receita Federal, alimentá-lo, e é o GCAP que vai dizer se é isento ou tributável. Né? Como regra geral, quando é qualquer bem de valor até 35 mil, o ganho de capital é isento. Aí eu declaro na ficha rendimento isento e não tributável. E o ganho de capital? Se o valor da alienação é acima de 35 mil, o ganho de capital é tributável. E claro, quando se trata de imóvel, nós temos aí várias situações de isenção, e quando se trata de ações, a regra é de 20 mil e continua, certo? Muito bem, então, isso do posto agora acompanha aqui, ó. Doação em dinheiro não incide imposto de renda, né? Porque doação em dinheiro, dinheiro vale o que está lá, né? E não vai ter aí ganho de capital, certo? Agora tem um detalhe, doação em dinheiro é coisa séria, e a legislação tributária exige o seguinte, que a doação em dinheiro, primeiro, tem que ser comprovada. Então não pode ser de cash para cash, ou seja, pegar o dinheiro e dizer que doou, porque você pode estar forjando uma doação. Então, o fisco exige que você comprove, e você só vai comprovar isso por meio de um extrato bancário, né? Que houve uma transferência, um PIX, alguma coisa dessa natureza. Outro ponto, a legislação tributária exige que o doador tem que provar que ele tinha essa disponibilidade e que ele tinha essa condição financeira e econômica. Ou seja, ele tem que ter esse dinheiro na conta daquele dia da doação. Do contrário, as pessoas começam a fazer doações aí para um álibi, acobertar crimes de sonegação. Quer ver? O sujeito X aqui, tá? Ele desvia recursos do orçamento da União, ele assalta banco, ele faz narcotráfico. Então, ele tem dinheiro, mas não tem a origem para provar. Aí, chega um momento que ele quer gastar esse dinheiro. Aí ele vai lá e compra uma fazenda com esse dinheiro. E aí ele diz, bom, mas é com dinheiro roubado que eu comprei a fazenda, e agora o que eu faço? E aí ele entra em contato com o empresário dizendo, meu amigo, você que tem uma empresa, tudo mais aí, né, faça-me uma doação, que nós somos amigos, né, ou sou seu filho. Aí ele faz uma doação e dá cobertura. Então agora ele declara que comprou uma fazenda de 10 milhões e recebeu essa doação lá daquela pessoa, certo? E aquela pessoa lá, de repente ele tem caixa 2 também, né? E ele vai lá e entrega esse dinheiro. E está todo mundo na confusão. Então, veja, por isso é que o fisco exige que o doador, ao doar em dinheiro, tá, ele comprove que
saiu da sua conta corrente. Tem que ter a prova, tá? Mesmo porque hoje nós temos a declaração de movimentação em moeda em espécie, não é isso? Que é acima de 30 mil, você tem que estar declarando isso no mês seguinte, senão a multa é altíssima. Enfim, fique atento com relação à doação em dinheiro. Nota, olha, não é o assunto aqui do imposto de renda, mas não custa nada fazer o comentário. Toda doação está sujeita a um imposto estadual chamado ITCMD. E quem é que paga o ITCMD? É o recebedor da doação ou da herança. Certo? Aí você tem que verificar a legislação do Estado, qual é o percentual que está sendo cobrado. Claro que é devido no mês seguinte ao da doação recebida. E é pago pelo recebedor. O doador não está nem aí. Certinho? Muito bem. Agora, a doação, se tiver ganho de capital tributável, tem que ser tributado pela tabela progressiva de ganho de capital. Essa tabela é recente, é de 2017 para cá, com uma lei lá de 2016, e funciona assim, ó. É progressivo. Vamos supor que o ganho de capital da pessoa seja de 40 milhões de reais. Desses 40 milhões, os primeiros 5 milhões vai ser de 15%. Acima deste valor até 10 milhões vai incidir 17,5%. Acima deste valor até 30 milhões vai incidir 20%. E acima de 30 milhões, no caso, né? Se foi 40, então 10 milhões vai incidir 22,5%. Isso é tabela progressiva. Beleza? Muito bem. E o fato gerador do imposto é a doação. Se a doação aconteceu aqui em janeiro, então, no dia 31 de janeiro, eu apuro o imposto aplicando a tabela progressiva e o vencimento até o último dia útil do mês seguinte. Certinho? Vamos para o exemplo. Ó. O João, na última declaração de ajuste anual, ele tinha um apartamento de 100 mil reais. Está aqui, ó. João, na declaração de bens e direitos, ele tem um apartamento de 100 mil reais lá em 31 de dezembro de X0. Então, olha, a declaração é do exercício financeiro 2000X2. Ano calendário é o ano anterior, que é o X1. E aí, o saldo anterior e o saldo atual de X1. Certo? O saldo anterior é 31/12/X0. Então, veja que na última declaração tinha um saldo de 100 mil. E o João doou esse apartamento ao José pelo preço de mercado de 300 mil. O João vai ter que baixar o GCAP, alimentá-lo, e o GCAP vai fazer esse cálculo. Ó. Alienação 300 mil, menos custo de 100 mil. O ganho de capital é de 200 mil. 200 mil incide a alíquota de 15%. Dá um imposto de renda de 30 mil reais. E o GCAP fornece aí um DARF para que o João recolha, já que aconteceu aqui no dia 10 de janeiro, a doação. Então ele está apurando aqui no mês de janeiro para pagar até o último dia útil de fevereiro. Certinho? Aí no ano seguinte, quer dizer, se estamos em X1, lá em X2, está aqui, o João vai importar o GCAP aqui para dentro da sua declaração. E o GCAP preenche automaticamente assim, ó. O apartamento que tinha um saldo anterior de 100 mil foi doado, então zerou. Vai demonstrar que está com saldo em branco. E aqui o João tem que, na descrição, né, na discriminação aqui, informar que esse apartamento foi doado para o José de CPF tal. Certo? E aí o saldo vai zerar. Certo aí? E aqui na ficha rendimento tributável exclusivamente na fonte definitiva, essa tributação que o João sofreu é definitivo, ele vai informar só como uma origem. O valor do ganho de capital sempre aqui nesta ficha é o valor líquido. O valor do ganho, que é 200 mil, menos o imposto de renda de 30 mil, dá 170 mil reais. Pronto, o João declara dessa forma. Certo? E como deve declarar o José que recebeu essa doação? O José vai declarar assim, ó. Declaração de X2, lá nas aplicações bens e direitos, apartamento, saldo anterior 0, e o saldo atual 300 mil reais.
Ele fez uma aplicação de R$ 300 mil. Qual a origem? Origem é isenta. Aqui na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, doações recebidas, R$ 300 mil. É assim que funciona. Então, gostou deste conteúdo? Dê logo uma porrada aí no like, inscreva-se aqui no canal e acione o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, porque é melhor você receber as notificações dos vídeos de qualidade deste professor do que receber uma notificação da Receita Federal do Brasil. Agora venha para cá. Acesse natacursos.com, Núcleo Avançado de Treinamento e Atualização Contábil Fiscal. Faça um cadastrozinho lá que você pode fazer uma série de cursos gratuitos. E a grande novidade, acabei de lançar o novo curso IRPF, Imposto de Renda da Pessoa Física. Aqui você aprende a aplicação da legislação do Imposto de Renda e a declaração na prática. O diferencial é que esse é o único curso do mercado em ensino raiz, ou seja, existe um professor cuja profissão é dar aula. E ele ministra aqui no quadro, usando mapas mentais, didaticamente, todo o assunto para não ficar aquela coisa cansativa do professor só falando na tela, mostrando tudo aqui no quadro e aplicando exercícios para você fixar, certinho? Corra e inscreva-se no curso, porque ainda está na promoção de lançamento. E venha, que eu te espero lá na sala de aula. Tamo juntos!